Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos à aula de número 6 do curso completo de Word. Meu nome é Matheus e você está no Aprendemos Juntos. Antes da aula começar, é sempre importante te lembrar que esse curso é patrocinado pela CaseFan. Está pensando em ativar o seu Windows 10 ou 11 ou ainda ativar o seu pacote Office, tendo Word, PowerPoint e Excel de forma barata e segura? Clica nos links que estão aqui na descrição que você vai chegar no site da CaseFan, que é uma das melhores lojas online que vende chaves de Windows e Office. Beleza, galera? Então vamos para a aula de número 6, onde a gente vai trabalhar mais duas configurações muito importantes por aqui. Nessa aula, a gente vai trabalhar ainda na guia de inserir com cabeçalho e rodapé, especificamente estes dois itens. Lembrando que a gente tem aqui número de página dentro da guia cabeçalho e rodapé, mas número de página vai ficar em uma outra aula quando a gente formatar todo o nosso documento e inserir as páginas que são tão necessárias em trabalhos acadêmicos. Então, uma aula separada para números de página. Cabeçalhos e rodapés são itens muito importantes e, como o próprio nome já diz, o cabeçalho vai ficar lá em cima do seu documento e o rodapé lá embaixo, no próprio rodapé. Eles são necessários em alguns termos, em alguns trabalhos acadêmicos e também em alguns currículos, por exemplo, ou outros padrões de documento. Geralmente, em documentos que você vai redigir no dia a dia, você não vai utilizar os cabeçalhos e rodapé. Por isso, é uma aula bem prática e rápida hoje. Quando a gente vem aqui na guia inserir, portanto, nós já temos aqui em cabeçalho e rodapé especificado um item, uma lacuna aqui só para eles. Quando a gente clica aqui em cabeçalho, a gente vai começar com o cabeçalho, a gente já tem as pré-definições do Word 2021 que nos mostram alguns designs já prontos de cabeçalhos, como cabeçalho com um item só, com 3 colunas, uma animação de página par ou uma animação de página ímpar. Ainda a gente tem acessos a mais cabeçalhos no office.com, na galeria do próprio Office, e a gente consegue editar e remover o cabeçalho também aqui por atalhos. Eu vou clicar aqui no primeiro cabeçalho, o cabeçalho em branco, e aí a gente é redirecionado quando insere um cabeçalho diretamente para a configuração dele. Você está vendo que o restante do documento fica transparente, fica em um cinza, e a gente tem acesso às edições única e exclusivamente no cabeçalho. Para a gente poder sair disso e voltar para a edição completa do nosso documento, é só a gente vir aqui com o ponteiro do mouse e dar 2 cliques fora da área de cabeçalho. Quando a gente clica para editar o cabeçalho e a gente vem para essas configurações, uma guia nova é aberta aqui na nossa área de trabalho do Word, do ladinho de ajuda. A gente está vendo aqui cabeçalho e rodapé. E aí a gente tem diversas informações, configurações e personalizações que a gente pode fazer no nosso cabeçalho. O que a gente pode colocar de importante no nosso cabeçalho? O próprio Word já nos ajuda com algumas dicas. Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um pequeno texto que é o seguinte, para dar vida ao meu documento. Eu vou colocar patrocinado por CaseFan. Como se eu quisesse deixar uma nota no cabeçalho, que vai estar presente em todo o meu documento, que este texto é patrocinado, ou que esse texto se refere a algo. Então eu coloquei aqui patrocinado por CaseFan. E aí o que eu posso fazer? Eu posso dar um Enter para ter mais espaço aqui no cabeçalho, como você está vendo, ou eu posso, como eu falei anteriormente, dar 2 cliques fora do cabeçalho. Aí você está vendo que o cabeçalho, por padrão, fica com uma cor um pouquinho mais transparente. Ele fica como se fosse uma nota. A gente chama isso de nota de rodapé ou a própria nota do cabeçalho. Dando 2 cliques de novo aqui em cima de CaseFan, a gente tem acesso novamente ao nosso cabeçalho. E aqui a gente tem as alterações possíveis dentro da personalização deste item no Word. A gente clica aqui no cabeçalho, a gente tem aqui mais inserções do próprio cabeçalho, rodapé e do número de página, que a gente não vai falar, e nós temos guias rápidas para inserir informações que também podem estar presentes no nosso cabeçalho. Como data e horas, a gente clicar por aqui, a gente tem vários formatos disponíveis de data e hora, e a gente pode atualizar isso automaticamente. Se a gente quer, por exemplo, deixar no nosso cabeçalho um determinado horário em que aquele documento está sendo aberto, a gente pode deixar isso, a gente pode deixar uma data já pré-definida e por aí vai. Eu vou colocar uma data aqui
Só para a gente ter uma ideia mais ou menos de como funciona. Vamos dar um OK. E você está vendo aqui, ó, patrocinado por CaseFan, vou colocar um ponto, 5/7/2023, que é a data de gravação deste vídeo. A gente consegue colocar também informações importantes do documento, como autor, nome do arquivo, caminho do arquivo e título do documento. O caminho do arquivo é bem interessante, se a gente está digitando algum edital, por exemplo, aí a gente consegue colocar o caminho no qual o nosso arquivo está salvo dentro do sistema do Windows, do Mac ou do dispositivo que a gente estiver utilizando. Vou dar um Ctrl Z para voltar por aqui. Além das informações do documento já mostradas, a gente consegue também colocar as propriedades do documento, como assunto, autor, categoria e outros diversos itens que são mostrados aqui como palavra-chave, resumo ou status. Também a gente consegue editar ele de forma mais empresarial, como por exemplo com o telefone da empresa, o título, gerente, fax da empresa, trabalhos que são mais burocráticos a gente pode colocar por aqui se quer elaborar um documento para uma empresa, por exemplo, ou para um controle documental de alguma empresa. A gente tem também aqui as partes rápidas, que a gente já falou anteriormente, como o autotexto, onde a gente consegue colocar algumas informações como as primeiras iniciais do nome do autor ou o nome completo do autor, e também voltando em propriedade do documento, que a gente já tinha visto anteriormente. Além disso, a gente consegue personalizar o nosso cabeçalho com imagens. Então, se a gente vir aqui e clicar em imagens ou imagens online para buscar na internet, a gente consegue buscar imagens que estão salvas no nosso computador. Aí é só a gente vir na pasta que a gente deseja e adicionar estas imagens. Voltando aqui, a gente tem a parte de navegação, onde a gente pode ir para o rodapé, se a gente estiver editando o cabeçalho, ou voltar para o anterior, ou ir para o próximo cabeçalho. Lembrando que aqui em opções, a gente consegue deixar a primeira página do nosso documento como diferente das outras. Olha só, eu editei o meu cabeçalho aqui e eu vou colocar a primeira página diferente. As informações somem da primeira página. Se eu vir aqui embaixo, clicar para fora e ir até uma próxima página, olha só, aquelas informações que eu tinha inserido já foram para uma próxima página. Como você está vendo, o cabeçalho já está formado aqui com as informações que a gente tinha colocado anteriormente. Beleza? Vamos voltar aqui, dar 2 cliques de novo no cabeçalho. Se a gente desmarcar essa opção, ela volta a ser mostrada em todas as páginas. A gente também consegue colocar informações diferentes em páginas pares e ímpares para a nossa organização, e também a gente consegue mostrar ou não o texto do restante do documento. Por exemplo, se eu clicar aqui e desmarcar a opção mostrar texto do documento e a gente dar um OK, vou mostrar para vocês mais uma vez aqui. A gente consegue ocultar as partes que são abaixo do texto. Lembrando que aqui aparece que não há um nível de cabeçalho para a página, porque os níveis estão mostrados, os níveis disponíveis serão exibidos. Mas se a gente não estivesse editando, a gente conseguiria aqui deixar esse aula 6 e o restante do texto oculto. Não é o que a gente quer no momento, porque nós estamos mostrando as informações única e exclusivamente do cabeçalho. Aqui em posição, a gente consegue modificar aonde o cabeçalho está posicionado. A gente consegue modificar ele acima, como você está vendo aqui, ou abaixo também, em algumas informações dentro do rodapé. Lembrando que cabeçalho acima e rodapé abaixo, a gente está modificando itens diferentes. A gente também consegue inserir uma tabulação de alinhamento específica, como por exemplo centralizar ao centro, à esquerda, à direita e alinhar o nosso cabeçalho e o nosso rodapé em relação à margem ou recuo. A gente também consegue fazer uma alteração no preenchimento dele e nenhum em mais ou menos pontos referente ao que a gente quer em relação à personalização desse cabeçalho. Vamos dar um OK por aqui. Você está vendo que eu centralizei agora o nosso cabeçalho em todas as páginas. Ele ficou desta maneira. Beleza? Vamos dar sequência então, e aqui do ladinho a gente consegue fechar o cabeçalho ou o rodapé. Lembrando que todas essas alterações possíveis servem também para o nosso rodapé. Porque olha só, se eu der um clique aqui e editar o rodapé, eu vou colocar aqui, ó, curso elaborado por Aprendemos Juntos. E um ponto, as mesmas alterações presentes no nosso cabeçalho, nós também podemos fazer no nosso rodapé, como a posição, as opções para mostrar na primeira página diferente das demais, ou em páginas diferentes sendo pares ou ímpares, a gente consegue fazer a navegação, como por exemplo, ir para o cabeçalho,
ou voltar aqui para o rodapé na edição e também fazer as inserções possíveis, como data e hora, as informações completas do documento, como autor, sobrenome do autor, categoria, assunto, também as partes rápidas e também as imagens. E aqui dentro a gente consegue também fazer mais alterações dentro de cabeçalho e rodapé nos modelos pré-definidos. Beleza? Tudo isso é possível e outra coisa, a gente consegue também, selecionando um texto do nosso rodapé ou do nosso cabeçalho, fazer o seguinte. Vamos descer um pouquinho aqui, vir até a página inicial e modificar o layout do nosso texto, o design dele. A gente consegue mudar as fontes, mudar o tamanho da fonte do nosso cabeçalho, mudar também a centralização dele por aqui na guia de página inicial. Tudo isso é possível, a gente consegue colocar um destaque no texto. Toda a edição possível de texto também é possibilitada através do cabeçalho e do rodapé. Beleza? Essa então foi a aula de número 6 do curso completo de Word, falando única e exclusivamente sobre cabeçalho e rodapé e todas as alterações e edições possíveis que a gente consegue fazer nestes dois itens tão importantes nos nossos documentos. Se você gostou dessa aula e de mais uma aula do curso de Word, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e também ativar o sininho das notificações. Eu te espero na próxima aula, um grande abraço. Valeu!